Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui na primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaquaquecetuba. Hoje, dia 2 de julho de 2025, onde trataremos acerca da Palavra de Deus e dos assuntos decorrentes dela. Hoje, quem fala com vocês não é o reverendo Ricardo, como de costume, mas é o irmão diácono Mateus. Devido a necessidades do presbitério, que cabia ao nosso pastor assistir, ele não está aqui conosco hoje, mas nos incumbiu a tarefa de poder conduzir esse estudo. Hoje trataremos do tema A Vontade de Deus. É um estudo por R.C. Sproul, está contido no livreto Verdades Essenciais da Fé Cristã, publicado pela editora Cultura Cristã. É um excelente livro, é uma série de 3 livros. Esses livros eles são curtos, mas com tópicos muito relevantes. O Sproul, nós já é um conhecido da casa, né? Nós estudamos sermões nós estudamos livros dele, e todos foram muito edificantes. Creio que esse estudo não será diferente. Nós leremos aqui o estudo, quem está na igreja poderá acompanhar com o folheto que eu entreguei aos irmãos. Vamos ler. A atriz Doris Day, que nasceu em 22 e faleceu em 2019, cantava uma canção popular cujo título era Que será, será, ou que tiver de ser, será. À primeira vista, esse tema transmite uma espécie de fatalismo deprimente. A teologia do islamismo geralmente se refere a eventos específicos como era a vontade de Alá. Na Surat Al-An'am, os rebanhos, capítulo 6, versículo 137 do Alcorão, que diz que se Deus quisesse, eles não teriam feito. Aqui a gente já começa com uma abordagem cultural que o Sproul faz, bem parecido com os sermões presbiterianos, onde há algo da cultura que nos chama a atenção para revelar certo tema. Aqui ele cita uma cantora que foi bem conhecida na década de 30, dos Estados Unidos, que cantava uma canção que no refrão falava que será, será. A ideia do que tiver que acontecer, vai acontecer. E é um tema bem recorrente, tanto é que não só essa cantora, mas também algumas outras religiões, aqui ele cita o islamismo, tem em seu antro a ideia de uma espécie de fatalismo, onde tudo já foi determinado e a perspectiva do que vai acontecer já está escrita. Pode nos chamar a atenção, de fato vai, porque a Bíblia ela vai tratar acerca das coisas futuras e acerca da vontade de Deus quanto aos eventos que acontecem na história da humanidade. Nós vamos continuar. A Bíblia tem um profundo interesse pela vontade de Deus, sua autoridade soberana sobre a criação e tudo nela. Quando falamos da vontade de Deus, fazemos isso pelo menos de 3 maneiras diferentes. O conceito mais amplo e conhecido é conhecido como a vontade decretiva, soberana ou oculta de Deus. Com esta definição, os teólogos referem-se à vontade de Deus por meio da qual ele ordena soberanamente tudo o que acontece. Porque Deus é soberano e sua vontade nunca pode ser frustrada, podemos ter certeza de que nada acontece em que ele não esteja no controle. Ele pelo menos tem de permitir seja o que for que vai acontecer. Mesmo quando Deus permite passivamente que algo aconteça, ele decide permitir de maneira que sempre tem o poder e o direito de intervir e evitar a ocorrência das ações e dos eventos neste mundo. Desde que permite que as coisas aconteçam, em certo sentido, elas acontecem de acordo com a sua vontade. É um excelente resumo, porque o tema não é fácil. Aqui nós somos apresentados sobre o que o Sproul vai tratar acerca da vontade de Deus. E ele vai tratar em 3 esferas. Ele vai falar da vontade decretiva, soberana oculta de Deus, a vontade preceptiva, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e a vontade evolutiva de Deus, que também a gente vai acompanhar mais para frente. O primeiro que ele trata é acerca da vontade decretiva de Deus. Não é um assunto estranho para nós, somos presbiterianos, porque nós cremos nos eternos decretos de Deus, ou seja, nós não cremos que o mundo ele está caminhando a passos confusos, em ritmos aleatórios, mas sim de que Deus, antes da criação do mundo, antes do tempo e do espaço, ele já pré-ordenou tudo o que iria acontecer, todas as nossas ações, todas as nossas os eventos que acontecem na história da humanidade. E isso não é uma teologia vazia, nós bem conhecemos acerca da palavra de Deus, que somos apresentados, por exemplo, em Isaías
46:10, que está aqui no finalzinho, é apresentado um Deus soberano, a qual nada foge do seu controle e de que tudo o que acontece está sobre a sua ordem. Que diz assim o texto: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então nós somos apresentados pela boca do profeta Isaías a um Deus que é muito diferente do Deus que é tratado hoje, na atualidade, um Deus que somente se resume em amor, e é um amor muito estranho, é um amor que permite qualquer coisa, que não condena, que não julga, que não repreende. É um amor estranho às Escrituras. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus é um Deus amoroso, sim, mas é um Deus justo, é um Deus soberano e é um Deus criador. Ele criou todas as coisas. E não só criou, mas também Ele sustenta todas as coisas. Nós não compactuamos com as ideias do deísmo, que diz que Deus é um tipo de ser que criou o mundo como se fosse um relógio, deu corda e deixou ele andar sozinho até que acabasse a pilha ou coisa do tipo. Nós cremos que Deus governa, sustenta, dirige e dispõe todas as coisas para a sua glória, pelo poder e pela sua vontade. Obviamente que nós vamos vamos esbarrar com certas dificuldades, como o mal, o pecado, como a violência, os crimes e coisas assim. Nós vamos tratar disso um pouco mais para frente. Por enquanto nós ficaremos com esse conceito. Nada acontece fora da vontade de Deus, e ainda assim, as coisas que Ele não é diretamente responsável, como o pecado, como a maldade humana, são permissões de Deus para um propósito maior. Apenas um exemplo para nós podermos continuar é a história de José, filho de Jacó. Nós vemos que José ele foi odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo para os ismaelitas, foi comprado por Potifar, que era oficial de Faraó. Deus o abençoou na casa de Potifar, mas ele foi falsamente acusado de tentar molestar a mulher de Potifar e foi mandado para a cadeia. E depois de uma reviravolta muito emocionante, é um texto muito bonito, nós vemos que José alcança a graça diante dos olhos de Faraó através da interpretação de sonhos, e ele é colocado como governante no Egito. E depois de uma fome muito grande na terra de Canaã, os irmãos de José vão se encontrar com ele na corte de Faraó. E após algumas estratégias que José usou para poder ver se os seus irmãos tinham mudado o seu caráter, como que estava, para poder ver Benjamim, para poder ver o seu pai Jacó, eles falam, tem misericórdia de nós, parafraseando, nós tratamos você mal, não trate mal a gente. Ele fala, olha, eu entendo que o que aconteceu foi a providência de Deus, porque Deus usou o mal para poder trazer bem, porque foi através de José que muitas pessoas não morreram de fome naquela época. Então nós vemos que até a maldade que faz parte da história humana não foge do controle de Deus, mas antes Deus, ele utiliza todas as coisas para a sua glória. Vamos caminhar mais um pouco, vamos voltar ao texto. Embora a vontade soberana de Deus com frequência fique oculta de nós até que os eventos aconteçam, existe um aspecto de sua vontade que é claro para nós, sua vontade preceptiva. Aqui Deus revela sua vontade por meio da sua lei santa. Por exemplo, é a vontade de Deus que não roubemos e que amemos nossos inimigos, que nos arrependamos e que sejamos santos. Esse aspecto da vontade de Deus é revelado em sua palavra, bem como em nossa consciência, por meio da qual Deus escreveu sua lei moral em nosso coração. Excelente definição do Sproul, porque aqui nós somos apresentados não a uma vontade oculta, porque quando nós tratamos acerca da Bíblia, nós tratamos acerca da revelação de Deus. É a revelação sobre tudo o que aconteceu, acontece ou vai acontecer? Não. Mas é a revelação do que Deus quer que saibamos acerca da sua pessoa, acerca de Jesus Cristo, e o que devemos crer para sermos salvos. E também do que devemos fazer após sermos salvos. É a nossa única regra de fé e prática. Diferente da vontade decretiva de Deus, porque há muitas coisas que Deus fez, que Deus fará, que nós não sabemos e nem somos convidados a saber. Isso é diferente da palavra de Deus. Deus nos chama a conhecer a sua vontade preceptiva, que é a lei dele, que é a sua palavra. E é isso que nós devemos ter como foco. Muitas pessoas buscam revelações de coisas que estão ocultas, que não saberão, porque não lhes compete saber. Nós temos até algumas
pessoas narradas na Bíblia que tiveram essa curiosidade. Os apóstolos, por exemplo, quando perguntaram para Jesus, quando ele está falando acerca dos últimos dias, acerca da destruição de Jerusalém e outras coisas mais, e eles perguntam, falam, mestre, quando que essas coisas vão acontecer? Ele fala, não compete a vocês saberem os dias e horas que são reservados pelo meu Pai. Então, nós vemos uma vontade de Deus que é oculta, mas temos a vontade revelada, e é essa que muitas vezes os cristãos, as pessoas que confessam e proferem a fé cristã, ainda mais nos meios pentecostal e neopentecostal, onde a ideia de continuidade de dons e onde há profetas e pessoas que trazem revelações como assim diz o Senhor, acabam caindo, porque essas pessoas são inclinadas a verem algo mais palpável, algo mais sentimental, que alguém falando, ou supostamente falando em nome de Deus a você, esquecem de que a vontade de Deus acerca de que tudo o que nós devemos saber e que nós precisaremos saber está contido na sua palavra. Nós, como presbiterianos, somos sensacionistas, nós não acreditamos nos dons de revelações, na atualidade desses dons extraordinários. E um dos motivos disso é porque nós acreditamos no que diz em Hebreus 1, onde fala que antigamente Deus falou de muitas formas e usou muitas maneiras de falar, pelos pais aos profetas, mas hoje Ele nos fala acerca do Filho. Tudo o que nós precisamos saber acerca da vontade de Deus, do que nós devemos fazer quanto cristãos, está contido nas Sagradas Escrituras. Isso pode ser algo chocante para muitas pessoas, porque nós não temos um Deus que dita palavra por palavra, aquele ditado escolar, escreve aí, A, B, C, D, E. Não, Deus, Ele espera de nós maturidade. Ao lermos a palavra dEle, nós compreendamos e dependamos do Seu Espírito para tomar decisões em nossa vida. Na Bíblia não diz com quem nós vamos casar, que emprego nós vamos seguir, aonde nós devemos viver, mas nós temos princípios, nós temos sabedoria, por exemplo, no livro de Provérbios, nós temos a sabedoria, por exemplo, do livro de Eclesiastes, nós temos os princípios, e Deus espera que nós cresçamos em maturidade através da leitura da palavra de Deus. E é muito interessante que aqui ele também cita não só a palavra de Deus, mas também a lei moral em nosso coração, que é aquela ideia que o apóstolo Paulo vai tratar nos 3 primeiros capítulos de Romanos, que Deus colocou na consciência do homem a sua lei, aonde as pessoas que não têm lei, a sua consciência é tratada como um certo tipo de lei. É aquela ideia de que mesmo grupos que não foram evangelizados, alcançados, têm certos princípios que são contidos na palavra de Deus. Por exemplo, o assassinato é visto como errado em todas as culturas. O infanticídio, você matar uma criança, também é visto como errado em muitas culturas. O roubo, o adultério e outras questões. Obviamente, nós estamos tratando do coração do homem que foi corrompido pelo pecado em todo o seu ser. Essas culturas não preservam toda a lei de Deus. Mas nós vemos que há uma lei moral impressa nos corações dos homens, e isso é perceptível. Vamos continuar. Parágrafo 4. Suas leis, quer se encontrem na Bíblia ou em nosso coração, obrigado, Mohamed, são obrigatórias. Não temos autoridade para violar sua vontade. Temos o poder ou a capacidade de obstruir a vontade preceptiva de Deus, embora nunca tenhamos o direito de fazê-lo. Tampouco devemos justificar nosso pecado dizendo, o que será, será. Como a letra da cantora que nós vimos no primeiro parágrafo. Pode ser a soberania de Deus ou a sua vontade soberana que nos permite pecar, quando Ele faz sua vontade soberana acontecer por meio das ações pecaminosas das pessoas. Deus determinou que Jesus fosse traído pela traição de Judas, mas isso não tornou seu pecado menos vil e desleal. Quando Deus permite que violemos sua vontade preceptiva, lembrando que é a lei de Deus, e a nossa consciência, isso não deve ser entendido como uma permissão no sentido moral de conceder-nos um direito moral. Sua permissão nos dá o poder para pecar, mas não o direito de fazê-lo. Sensacional também, porque aqui nós somos prevenidos do fatalismo que nós vimos nos primeiros parágrafos. Por quê? Há muitas religiões que vão dizer que Deus, um tipo de Deus criou todas as coisas, tudo já está determinado, mas que essas pessoas elas não têm que se preocupar, porque a culpa não é delas, a culpa é de Deus. E nós tratamos isso aqui de forma muito cuidadosa, porque nós como credores, como crentes,
credores não, como crentes nas doutrinas da eleição ou dos decretos eternos de Deus, nós cremos que Deus sim ordenou que todas as coisas acontecessem, mas também nós cremos que o nosso dever, quanto seres morais, quanto seres humanos, é de obedecer à vontade preceptiva de Deus, ou seja, de obedecer à sua lei, e também, em parte, a sua lei manifesta em nossa consciência, e que nós não podemos chegar diante de Deus e apontarmos para Ele e falar: olha, eu pequei porque o Senhor decretou antes da fundação do mundo, porque nós somos agentes responsáveis pelas nossas ações. É a atenção que nós cremos acerca da soberania de Deus e da vontade do homem. Deus é soberano em tudo que Ele faz, mas nós também somos tratados como responsáveis diante de Deus. Aqui ele dá o exemplo de Judas. Judas, ele foi tratado como filho da perdição, alguém que já estava predestinado a seguir esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não tira a sua culpa de ter traído Jesus de forma desleal e de forma vil. Então, nós temos aqui o que a gente chama de antinomínia, que são duas verdades que parecem opostas, mas que elas caminham juntos numa mesma direção. Ou algumas pessoas chamam de paradoxo, né? Mas eu acho que o antinomínio é o termo mais adequado. Como que Deus pode ser soberano e eu posso ser responsável pelas minhas ações? São um dos muitos mistérios que nós, quanto crentes no Deus da Bíblia, temos que aceitar. Ah, mas eu não acho isso justo, eu não consigo entender isso. Irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele é um ser infinito. Nós somos uma pequena parcela da sua criação. E o nosso cérebro é muito menos complexo, ou tem menos potencial de pensar do que muitas coisas que Deus fez. Será que nós somos tão orgulhosos ao ponto de reconhecermos ou de não reconhecermos que Deus nos fez pequenos e que nós não podemos compreender tudo acerca dele? Nós temos que ser humildes e entender que Deus é um Deus grande. E muitas das coisas que Ele nos revela, Ele nos diz para crermos. Porque muitas das coisas nós não vamos entender. Então, nós temos que ser cautelosos, porque nós que cremos na fé cristã, não vamos entender tudo acerca da Bíblia. É a mesma coisa como outras doutrinas essenciais que dão muito menos polêmica. E eu não entendo por quê. A Trindade. A Trindade diz que Deus coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um só Deus. Como que três pode ser um? A Bíblia não explica, mas ela declara nas cartas pastorais, nas cartas das igrejas de Paulo, nos evangelhos. Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem. Como que um Deus infinito que criou tudo o que há, que o Salomão diz que a terra e os céus são estrada dos seus pés, pode conter-se numa matéria humana? É ao mesmo tempo não se misturar, as duas naturezas serem preservadas. Como que Deus pôde se fazer homem? É um do que nós chamamos dogma ou mistério, ou seja, Deus nos revelou, mas Ele não quis nos explicar. E louvado seja Ele por isso, porque certamente teríamos muita dificuldade em entendermos essas coisas. Nós muitas vezes esquecemos, até nós que somos presbiterianos e cremos numa fé racional, porque a Bíblia assim explica muita coisa, que essa racionalidade tem limite. Deus exigiu dos nossos pais na fé do passado, muitas vezes mais fé do que Ele deu motivo. Nós lembramos de Abraão, que foi mandado para uma terra estranha, sem saber para onde ia, sem saber o que enfrentar, mas que creu na sua palavra. Nós vemos Deus vocacionando Davi para ser rei, muitas vezes sem explicar: Davi, você vai passar por isso, isso e Saul vai te perseguir. Não, Deus não explicou isso e Davi não procurou saber. Davi procurou obedecer à sua vontade preceptiva, mesmo sem saber os detalhes ocultos da palavra de Deus. E nós devemos seguir exemplos desses homens, porque nós cremos que a Bíblia é nosso manual a nossa regra de fé e prática, mas ela não explica tudo, e Deus não quer que saibamos de tudo, mas Ele quer que nós saibamos a sua palavra. A terceira maneira que Deus revela a sua vontade. A terceira maneira pela qual a Bíblia fala sobre a vontade de Deus refere-se à vontade dispositiva de Deus. Essa vontade descreve a atitude de Deus. Ela define o que lhe é agradável. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ainda que certamente queira ou decrete a morte do ímpio. O prazer supremo de Deus está em sua própria santidade e justiça. Quando julga o mundo, Ele tem prazer na defesa da sua própria justiça e integridade, embora não fique feliz no sentido de ter prazer na sua vingança contra aqueles que recebem seu juízo. Deus alegra-se quando encontramos nosso prazer na obediência. Ele se entristece profundamente quando somos desobedientes.
Eu esqueci de falar, mas tudo que tiver entre colchetes são observações minhas, tá? Para não confundir com o texto do Sproul. Por exemplo, essa. Resumindo, a vontade dispositiva de Deus expressa a disposição benevolente e a misericórdia de Deus, seu agrado ou desgosto emocional diante das ações humanas. É a vontade pela qual Deus se compraz ou se entristece com certas atitudes. Essa daqui talvez seja mais difícil de compreender, mas nós podemos simplificar assim. A vontade decretiva de Deus é a vontade pela qual Deus ordenou que todas as coisas acontecessem antes da fundação do mundo, e elas vão acontecer, e muitas nós não saberemos. A vontade preceptiva de Deus é a vontade de Deus do que devemos fazer e que está contida na sua palavra e na nossa consciência. A vontade dispositiva de Deus é a reação que Deus tem em nós obedecermos ou desobedecermos a sua palavra. É essa vontade que é bem expressa no texto de Ezequiel 33:11. Os irmãos que quiserem abrir, eu falei a leitura. Ezequiel 33:11, que diz assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós teremos que compreender acerca da vontade de Deus. Embora Deus, antes da fundação do mundo, tenha decretado todas as coisas, inclusive a morte dos ímpios, Ele não tem prazer de que o ímpio morra por sua maldade. E aqui nós temos um claro exemplo disso. Deus ordenou todas as coisas que iriam acontecer. Deus ordenou que Israel seguisse o seu caminho. Mas ao mesmo tempo Israel era responsável pelos seus pecados e Deus não tinha o prazer, a alegria na morte deles pelos seus pecados. Então a vontade volutiva de Deus é essa resposta que Deus tem às nossas atitudes, se boas e agradáveis à sua palavra, de prazer e de alegria, se contrárias à sua palavra, de desgosto e de infelicidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, embora o ímpio tenha sido destinado por esse fim e seja responsável pelas suas ações. Complexo. Bem-vindo à fé cristã, esse é o caminho, né? C.S. Lewis já dizia, se você quer uma religião fácil, eu não te recomendo o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião que nós convivemos com muitas coisas difíceis de engolir e que nós sofremos por amor do nosso Deus e que essa dificuldade de compreender também faz parte. Mas nós cremos que o cristianismo é a única religião verdadeira, pois Cristo é o único caminho, é a única verdade, é o único meio em que nós temos vida eterna. Então, a vontade evolutiva de Deus, dispositiva de Deus. Vamos encaminhar para o final? Muitos cristãos ficam preocupados ou mesmo obcecados em descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Se a vontade que estamos buscando é a sua vontade secreta, oculta e decretiva, então nossa busca será inútil. O conselho secreto de Deus é seu segredo. Ele não tem prazer em nos revelar isso. Longe de ser um sinal de espiritualidade, a busca pela vontade secreta de Deus é uma invasão injustificável de sua privacidade. O conselho secreto de Deus não é de nossa conta. Essa é a razão parcial de a Bíblia ter uma visão tão negativa da cartomancia, necromancia e outras formas de práticas proibidas. Seríamos sábios em seguir o conselho de João Calvino, que disse: quando Deus fecha os seus santos lábios, eu desisto de inquirir. O verdadeiro sinal de espiritualidade é visto naqueles que buscam conhecer a vontade de Deus, revelada em sua vontade preceptiva. São as pessoas piedosas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Enquanto buscarmos ser guiados pelo Espírito Santo, enquanto buscamos ser guiados pelo Espírito Santo, é vital que tenhamos em mente que o Espírito Santo primeiramente quer nos guiar na justiça. Somos chamados para viver nossa vida por meio de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sua vontade revelada é da nossa conta e, na verdade, deve ser o assunto principal em nossa vida. Sensacional, acho que eu já falei isso 3 vezes, mas realmente o Sproul ele foi muito certeiro aqui, porque é um problema da nossa época, já foi mais, eu vejo que, pelo menos nos círculos em que eu faço parte, e que eu vejo nos bairros, nas ruas, parece que tem diminuído, parece que as pessoas estão buscando mais a palavra de Deus contidas na Escritura e têm
desistido dessas maluquices de revelações, de coisas extraordinárias, de saber por que Deus colocou a marca de Caim, qual que era a marca de Caim, enfim, onde Jesus passou até os seus 30 anos de idade, ou quem Deus quer que eu case, que empresa que eu devo seguir. Mas ainda nós temos que conviver com esse problema, porque muitas pessoas ainda estão nessa fase de imaturidade e não conhecem acerca da vontade de Deus. Hoje, nós tivemos conhecimento acerca do que nós devemos fazer e do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus decretiva, nas suas leis e decretos, a quais é oculta a nós e nós não sabemos. A vontade de Deus preceptiva, que é a sua lei e a lei de Deus impressa na nossa consciência. E a vontade dispositiva, que é a reação de Deus à nossa desobediência e obediência acerca da sua lei. Então, que nós possamos sair daqui mais desejosos de poder investir nosso tempo, nossos recursos, os nossos dias em conhecer mais da palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o nosso guia, e ela deve nos conduzir em nossas decisões. Nós não devemos esperar que anjos venham do céu, anunciem através de trombetas e palavras e cânticos maravilhosos que nós devemos fazer nas coisas simples do dia a dia. Pode ser sim, é muito preocupante às vezes, nós ficamos muito aflitos quando temos que tomar grandes decisões, mas nós, como crentes que cremos que a palavra de Deus é o nosso guia, o Espírito Santo é quem nos conduz, nesses momentos teremos calma, buscaremos sabedoria na palavra de Deus através da leitura, não de revelações, onde nós pegamos a Bíblia e usamos de um tipo de mágica. Vamos ver o que Deus faz comigo hoje, e abre a Bíblia. Gente, nós não cremos nisso. Nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para nós podermos entender a palavra de Deus. E é assim que nós vamos ter sabedoria para tomar essas atitudes, dependendo do Espírito, em oração, para que Ele nos conduza. E que possamos espalhar essa palavra àqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes preocupados, aflitos, porque pensam que Deus não fala com eles, porque não ouvem profetas falando coisas da sua vida. Essas pessoas têm que conhecer a verdade de Deus, que a vontade é que elas cresçam no conhecimento da palavra, não em revelações especiais, não em profecias e coisas que vão acontecer no futuro. Que Deus nos ajude e que possamos cada vez mais seguir o exemplo de Josué, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Amém.